Que falta faz pra mim um beijo seu, orvalho da manhã cobrindo as flores e um raio de luar que era tão meu, o sonho de grandeza, mãe querida, um dia separou você e eu. Queria tanto ser alguém na vida e apenas sou mais um que se perdeu. Pegue a viola e a sanfona que eu tocava, deixe o bule de café em cima do fogão, fogão de lenha e uma rede na varanda. Arrume tudo, mãe querida, o seu filho vai voltar. Mãe, eu lembro tanto a nossa casa, as coisas que falou quando eu saí. Lembro do meu pai que ficou triste e nunca mais cantou depois que eu parti. Hoje eu já sei, oh mãe querida, nas lições da vida eu aprendi o que eu vim procurar aqui distante. Eu sempre tive tudo e tudo está aí. Pegue a viola e a sanfona que eu tocava, deixe o bule de café em cima do fogão, fogão de lenha e uma rede na varanda. Arrume tudo, mãe querida, o seu filho vai voltar. Nesta noite, graças a Deus, mais uma vez estamos aqui, voltando às nossas consciências pretéritas, às nossas vidas benditas que tanto nos ensinaram. Obrigada, Senhor, por tantas oportunidades, especialmente a dessa vez, de estarmos aqui encarnados, tendo a chance de evoluir, de crescer. Obrigada, Senhor. Obrigada, Pai amado. Vamos então acender as nossas lanterninhas para iluminar a nós mesmos em primeiro lugar e iluminar também a todos que precisam. Muito obrigada, Jesus. Obrigada a toda a espiritualidade amiga que tem nos conduzido com tanto amor, com tanto carinho. Agradecendo hoje, especialmente, pelo trabalho que foi realizado no pronto-socorro de Jesus, aqui em Goiatuba, onde foram fabricadas mais ou menos 8.000 potinhos de pomada. Os amigos espirituais conduziram tudo com tanta leveza, com tanta bondade, com tanta gentileza. E que esse maravilhoso unguento Cairbar Chuva possa curar muitas dores. Graças a Deus. E que a energia boa que aqui se faz possa chegar em todos os lares que estão ligados aqui, a todas as famílias do Evangelho de Amor, aos encarnados e desencarnados. E assim, Senhor, com muita alegria no nosso coração,
nós pedimos permissão para iniciar o trabalho de hoje, dizendo graças a Deus e graças a Ti, que assim seja. Boa noite, família. Estamos aqui, os caquinhos aqui, só o corpo físico, porque o espírito está, ó, 1000 por hora, né? Graças a Deus. Que bom você aqui, hoje você acompanhou um pouquinho de manhã, alguns de vocês acompanharam, né? A vibração maravilhosa que estava aqui e continua, né? Graças a Deus. E hoje nós temos convidados, né? Ilustres, que vocês já conhecem, né? Marlizinha e Carlinzinha, acabou ficando batizado assim, Marlizinha e Carlinzinha. Ficou carinhosamente um menininho, e a Betinho. Tá todo mundo menininho aqui. Tem a Suzaninha, a Liliinha e tem a Mariinha ali também. Suzaninha, você podia fazer a gentileza de abrir a janela, porque senão a Betinha desencarna aqui. As janelas estão fechadas. Que bom ter você aqui, que tenhamos uma noite bem legal, bem bacana. E boa noite, meninos 3. Alô, alô, meu povo. Boa noite. Domingão, mais um domingo, hein, gente? Dia de alívio, 27 de março de 2022. Eva 702. Olha nós aqui outra vez, hein? Goiatuba, Goiás, né? Diretão do meu Goiás aqui, alegria redobrada. E hoje com essa minerada aqui de banda, né? Eu já quero deixar a palavra logo com eles, porque nós vamos aproveitar esses meninos aqui, gente. Olha, pelo seguinte, esses dois aqui, ó, são especialistas em alívio. E eu estou falando exatamente do livro, por uma questão muito simples, né? Eles estiveram juntos. A Betinha já contou a história aqui para vocês, mas hoje nós vamos ouvir da boca deles, né, como é que foi participar, né, da construção desse livro ali, observando, acompanhando, sentindo, né, participando, porque cada um deixou contribuição, né, na obra final aqui. Hoje, né, eu já vou deixar uma boa noite para vocês, depois vocês já puderem aí comentar sobre a construção do livro, né, pela perspectiva de vocês lá em Israel. Hoje à tarde, aqui mesmo, nesse mesmo ambiente, enquanto os atendimentos estavam sendo realizados, eu estava dando uma folheada no livro, né? E observando assim, com os olhos do diagramador ali, né? Os fundos, cada página com o seu colorido, né? As imagens, como foram colocadas, as margens, a fonte, esses detalhes gráficos, né? Mas vocês têm uma visão mais profunda ainda, que antecedeu, né, essa questão da impressão do livro. Não é mesmo? Então nós vamos ouvir deles hoje, gente. Olha, uma informação acho que bem legal, né? Até eu nunca perguntei isso para eles. É a primeira vez me veio essa intuição aqui mesmo, né? Eu acho que vai ser legal para mim ter essa informação, e para vocês também vai ser bem legal. Então, boa noite, meninos. Sejamos bem-vindos mais uma vez ao Eva, aqui de Goiatuba. Boa noite, Alex. Boa noite, Elizabeth. Boa noite. É um prazer enorme voltar a falar com a família Eva, né, que eu aprendi a gostar e a amar tanto. E já tenho todos como realmente uma família. E um prazer muito maior ainda de poder participar aqui em Goiatuba. Primeira vez que a gente vem aqui e realmente eu estou encantado com o trabalho que todos aqui executam, com o padrão vibracional dessa casa, mas é inesquecível. Realmente valeu a pena a cada quilômetro rodado, porque não é perto, mas nos surpreendeu muito o tamanho do trabalho da espiritualidade aqui nessa cidade e nessa casa. Gratidão a Deus por ter participado de um trabalho iluminado de fabricar essas pomadas. Não conhecia o trabalho, já conhecia tantas pomadas, mas não conhecia como que é realizado. E fiquei agradecido por ter sido útil hoje, trabalhando aqui e aprendendo sempre. E ainda muito mais feliz de poder participar dessa live, falando, né, de mais uma história, mais uma lição do alívio, que
Realmente esse livro não é só um livro, ele é um alívio para as nossas almas, principalmente para a minha. Tenho toda a gratidão por ele, pela oportunidade de tê-lo trazido através da Elizabeth, e obrigado, Elizabeth, por emprestar seu aparelho mediúnico e trazer uma obra que tanto abranda os nossos corações. Gratidão a Deus por tudo, principalmente por essas oportunidades a cada dia. Oi, gente, boa noite, meninos, boa noite, meninas, boa noite, meninas, e boa noite, turma daí. Ele fala tudo, né, Alex, que eu ia falar? Não deixa nada, vocês estão enrolados com esses dois aqui hoje. Mas repetindo algumas falas dele, mas com a minha energia, que todos realmente continuem tendo excelentes noites, e falar de alívio é falar de alívio. Não é? E eu fico... Você acredita que quando foi a minha lição eu fiquei um pouco enciumada? Sério? Ué, mas a gente tem que admitir isso, né, Alex? A minha lição, gente, alma que clama. Já passou esse dia, tá? Porque a lição é tão nosso o livro, que a gente acha que ele é mesmo. Então, assim, por quê? Nós vivemos as experiências de campo do livro, nós vivemos a emoção de cada um receber as mensagens. A Lília Cael está ali, que sabe que foi muito emocionante. Então, assim, foi um momento muito interessante nas nossas vidas, aquele momento lá em Israel, a mensagem do Carlos, no momento que ele recebeu, como foi relatado aqui outro dia. Eu acho que eu fiquei com ciúme até do dia da mensagem dele, parecia assim... Mas é tão bom compartilhar isso, mas nós somos assim, a gente gosta de reter, mas como a gente está tendo a oportunidade de compartilhar, isso também é muito bom. Mas não tem preço o que nós vivemos lá, como eu estava falando, a mensagem que o Carlos recebeu foi assim, um grande presente num momento de muita dor, de dificuldade. A minha também complementou. Depois, quem quiser dar uma ida lá, ouviu a história do Carlos, eu recebi a minha depois da dele. Então, assim, é complicado colocar isso em palavras, tem que sentir, é o que o Pedro nos ensinou aqui hoje. Sentir é sentir mesmo, e a gente precisa desse tempo para processar esse sentimento, e nós já processamos o alívio. E eu só falo que alívio, além de ser meu, do Carlos, seu, dela, é um presente de Deus. Eu acredito que Deus presenteou cada alma que estava lá, e a todas as almas que têm acesso a esse livro, sinta-se presenteados. E cada lição eu compartilho a minha, tá? Passou a fase do ciúme, né, Carlos? E vamos trabalhar essa lição de hoje também, que o Alex mandou, eu dei uma lida, eu li o livro todo, mas hoje eu estudei a lição, Alma Colorida. Eu só não lembro quem recebeu, porque eram tantas almas, né? Não me lembro, mas quem recebeu também deve ter sentido uma alegria muito grande, porque é uma lição muito bonita. E nós estamos aqui colorido, o ambiente colorido, então assim, combina com a noite, e é isso. Muito bom. Gente, é o seguinte, então os especialistas em alívio estão aqui, a psicógrafa da banda de cá, eu estou aqui no meio, vocês daí. Eu vou hoje emprestar minha voz para vocês, tá? Vou ficar observando os comentários aqui, e alguns destes comentários eu vou trazer aqui para a nossa reflexão. Não tem, a transmissão é diretamente do ambiente, né? Belezinha? Então, tamo junto. Daqui a pouco eu falo os aniversários, tá? Não vou esquecer dos aniversariantes, não. Podem ficar tranquilos aí. Gente, interessante é que essa alma colorida, mas o livro explica, né, que quem veio desenhar tinha espírito que nunca pegou num lápis de cor nem nada, estava iniciando nas artes. Então vieram vários desenhistas, são muito singelos, mas veio um que é um pintor
renomado, conhecido, mas ele não deixou assinar, e é justamente a tela de hoje, que é essa aqui, ó. Que foi essa tela aqui, né? Muito colorida, né? Então a gente vai começar, né? Esse é o livro Alívio, é a página 107 da Alma Colorida. Então a gente vai começar com um versículo que é muito sutil na informação que ele traz, né? E na sugestão. Sorri e viverás flutuando entre a terra e o céu de Deus. E eu achei muito curioso, porque hoje, e na última reunião mediúnica que teve aqui na casa, né, antes da pomada, a gente não sabia o assunto, nós que chegamos não sabíamos do conteúdo, e o que foi falado lá na mediúnica foi falado aqui hoje por um espírito que trouxe e pediu que levasse o recado, né? Alegria. Que tivesse alegria. Pelo seguinte, eu sou muito espalhafatosa, eu rio muito, eu conto caso, eu converso e eu estava aqui na minha parte, né? Fazendo a parte musical, da sustentação. E claro que eu não ia cantar, né, 10 horas seguidas, quem sou eu que tenho um gogó desse, né? E quando eu fiz a minha parte, fui dar o intervalo, eu pensei, eu não posso ir lá que eu vou atrapalhar, porque tá um ambiente lá tudo certinho, mexendo a panela, fazendo pomada, e eu vou chegar e eu não vou conseguir, né, assim, ficar muito contida, porque quem me conhece sabe, eu sou meio levada. E aí o Espírito falou comigo, não senhora, para ir nós queremos alegria. Aí eu arrumei uma touca, fui para lá, toda alegre, né? E gostei muito de participar. E eu penso, gente, a vida sem sorriso e sem alegria deve ser muito ruim. Eu não sei o que é uma vida sem sorriso e sem alegria. Não existe na minha vida isso. Né? Como diz, a chuva pode estar caindo, o teto pode estar caindo, pode estar cheio de dor, mas sempre sorrindo. E o meu avô, ele falava uma coisa para minha mãe aprendeu, até falei com você esses dias, Alex, uma frase que eu pensava que palavra difícil essa. Ele falava assim, malicimamente, mas alegre sempre. E ela repetia isso, né, durante a vida dela. Malicimamente, mas alegre sempre. Ou seja, se estiver tudo desmoronando, alegria. Porque a alegria atrai coisas boas. Então, sorri. Ah, tá. Então eu vou sorrir. Você não sabe o tamanho do problema que eu tenho. Como é que eu vou sorrir com um problema desse? Você sorri porque sua vida é ótima. Gente, os Espíritos já falaram conosco. Quem aqui na Terra tem uma vida sem problemas? Aqui na Terra? Não existe. Agora, como lidar com os problemas é que está a diferença. Tem gente que tem um mundo de problemas e ri até aqui. Tem gente que tem alguns problemas e chora todo dia. Né? Então a questão é como lidar. E colocar o sorriso vai modificar tudo, até o que você atrai. Então eu vou deixar aqui para os dois meninos falarem sobre esse versículo aí, ó, vou ler para vocês dois. Sorri e viverás flutuando entre a terra e o céu de Deus. Sorrir, né? Aquilo que você disse, a gente pode colocar, problema nós vamos ter mesmo, né, Elizabeth? Não tem jeito. Quem está aqui na Terra vai estar sempre com problemas e cheio de conflitos, que nós inventamos aqui, criamos, ou trazemos até de outras vidas esses nossos problemas e esses nossos conflitos. Mas a gente tem que aprender que quando a gente está alegre e quando a gente tem essa capacidade, através do sorriso e do sentimento interno de alegria, de transformar
esses problemas, de dar peso e tamanho a cada conflito e a cada problema, de acordo com esse sentimento que a gente tem. Nós temos essa capacidade de transformar grandes problemas em pequenos problemas, através da alegria, porque isso nos dá leveza e força para enfrentá-los, porque esse é o nosso caminho. Nós vamos estar sempre tendo que enfrentá-los, nós não conseguimos fugir daquilo que temos que passar e nem fugir daquilo que temos que fazer através das nossas atitudes. E a alegria dá leveza a tudo. E o sorriso ilumina a nossa alma, ilumina o ambiente em que nós estamos vivendo e ilumina principalmente aquele que está diante da gente, que vai estar nos enxergando. O quanto é bonito uns dentão reganhados, vamos dizer assim, né, Elizabeth? Isso mesmo. É bonito, é muito bonito. E transforma o ambiente. Quando você chega perto de uma pessoa e ela, apesar das dificuldades, das dores, abre um sorrisão, ela clareia o ambiente, ela transmite leveza para a gente. Isso é muito importante eu estar falando isso, Alex, porque eu tenho uma cara fechada. Pelo menos tenho uma fama enorme, sabe? De estar sempre carrancudo. Então, eu vi isso aqui, nessa casa, nesse final de semana. A gente estava passando pelo tratamento e o médium falou, sorria mais. Então, eu não esqueci disso. E aí veio a lição para fortalecer isso mais dentro de mim. Né? Sorria mais. Então, vamos sorrir mais, todos nós. Mas transformar esse sorriso em alegria verdadeira. Uma alegria íntima que transcenda e que faça com que o nosso ambiente mude e os nossos problemas se tornem menores. Eu vou ser breve, porque para não atrasar aí a programação. A Elizabeth não falou, eu não pedi licença para ela, já pedindo, tá? Além de trabalharmos a fabricação das pomadas aqui hoje, nós tivemos a harmonização musical e algumas mensagens. Ela nos presenteou, como foi presenteado em Israel, cada mensagem do alívio que ela trazia, e ela fez as mensagens para os trabalhadores. Éramos 17 pessoas, contando ela e o Alex. Eu acredito que ela trouxe 15 mensagens. Eu recebi a minha. E dentre, a hora que eu peguei a lição que o Alex me mandou, ela já me chamou a atenção, porque uma das frases da minha mensagem, eu posso ler, né? É minha, né? Então, ela fala disso. Porque como Carlos, eu também era, né? Agora estou aprendendo, e ela já sempre me fala disso, que eu sorrio pouco. Eu tenho aprendido, sim, e a minha vida tem se tornado mais leve. Eu tenho penetrado nesse paralelo aí entre o céu e a terra, tá? Que é a proposta dessa lição. E a lição fala o seguinte, eu até fotografei, que eu sabia que eu ia precisar falar isso, então, só um minutinho aqui. Ela diz o seguinte: como o sorriso abre portas, não é? Estás aprendendo a sorrir e a receber com o coração, porque quem aprende a receber com o coração sorri. Que quem sorri é o coração. O sorriso é só o externo daquilo que nós estamos sentindo, né? Então, bacana isso. É isso que Deus espera de nós. Nosso olhar de amor para todos e tudo. Então, o sorriso tem a ver com esse envolvimento amoroso com a vida. Então, se nós não estamos sorrindo, é porque nós não estamos reconhecendo o valor que é viver, que tem aí um trecho que fala disso. E eu fiquei muito agradecida e muita gratidão mesmo por essa mensagem e casar com a mensagem assim, perfeito. E eu acredito que tem mais umas liçõezinhas aqui no final que dá para casar com outros trechos aí, tá? Casemos. Quanto mais o tempo passa, mais o amor me faz crescer. Esse jeito de viver
foi que fez com que eu chegasse perto de você com amor, ó Jesus, amigo. Sou feliz em estar aqui. Vamos juntos reviver. Foram tantos tempos por aí, caminhando sem destino, enfim. Sei que agora já podemos juntos reconstruir com amor nossas lições perdidas, com Cristo em nossos corações, e a humildade a cultivar. Encontraremos a verdade, a luz, a caridade e o bem maior, pois nosso Pai hoje nos ensina com seu exemplo de amor a perdoar, compreendendo. Pode tudo se acabar, pode tudo se perder. Aconteça, seja lá o que for, cada dia que passar uniremos nossos pensamentos em favor do irmão que chora, do irmão que sofre. Com o Evangelho a nos guiar, aprenderemos a amar. Com a paz em nossos corações e a vontade que nos faz seguir, poderemos encontrar o que um dia o nosso Pai então nos ensinou, e com amor renasceremos, que com amor renasceremos. Gosto muito dessa canção. Quem não gosta, né? Então, alguns comentários aqui para vocês aí acompanharem também, ó. Uma sequência aqui de comentários da Adriana Joaquim primeiro. O sorriso tem que ser de dentro para fora. Sorrir não é rir, e sim sorrir com a alma. E aí na sequência, também linkado com essa mesma linha de raciocínio da Adriana Joaquim, a Elcia Borges. Gente, prepara aí, concentra, porque agora o negócio aqui é filosofia daquela, hein? É tão simples, mas exige uma concentração. Com sorriso, venci uma plateia. Com alegria, uma multidão. Vamos de novo? Com sorriso, eu venci uma plateia. Com alegria, uma multidão. Da Joana Costa, isso é psicanálise pura, tá por conta de vocês aí, depois explicar isso aí para nós. A Joana Costa, lá de Santo Amaro, na Bahia. Viver, sorrir e não ter a vergonha de ser feliz.
Eu pensei nisso aqui e falei assim, cara, isso tem cara de frase pronta, né? Mas eu pensei assim, é verdade, tem gente que tem vergonha de ser feliz. Não se acha nem merecedor, né? Pois é. E agora uma frase minha. Eita, Eu acho que é minha. lá vem, gente. Prepara o print. Não, é sério, porque quando você leu aqui, ó, sorri e viverás flutuando entre a terra e o céu de Deus. Nós estamos hoje, gente, com a alma colorida. Eu sempre me apego a esses detalhes, porque eu sempre penso assim, eu pelo menos me esforço para pensar. Eu falei assim, olha, cada palavra dessa, cada frase, se ela está no começo, no meio ou no fim, eu tenho certeza que a espiritualidade estudou isso, que tem um propósito, mesmo que hoje nós não alcancemos, mas a espiritualidade nos conhece, sabe que nós evoluiremos e que um livro hoje ele fica para a prosperidade, daqui um pouquinho a gente lê de novo e aprende mais, daqui um pouco mais um pouco. Então eu pensei, você está falando de alma colorida e colocou a primeira palavra aqui, uma orientação nos convidando a sorrir, na hora bateu aqui assim, ó, o sorriso é o pincel da alma. Guarda essa aí. O Carlinzinho falou a mesma coisa com outras palavras agora, mas ele falou a mesma coisinha ali agora mesmo. Pensemos e continuemos. Então vamos adiantar aqui. Seguindo, né? Vem um monte de sugestões, né? Pinta os teus dias com a alegria de viver. Pinta os teus sonhos com as boas energias e pinta as tuas dores com a obediência diante dos desígnios de Deus. Gente, essas 3 frases dá para estudar 1 ano, no mínimo. Então a gente vai falar assim brevemente, né? Mas depois raciocinem bem sobre isso, né? Amanhecer cada dia com a alegria de viver. Você já elimina 90% dos seus problemas, né? Levantar emburrado com preocupações para o dia. Nem aconteceu, você nem sabe se vai acontecer. Então você já vai imantar o seu dia quando você acorda mal-humorado com preocupações de uma forma negativa. Então o que você tiver que atrair naquele campo do que não vai dar certo, pode ter certeza que você vai atrair. Mas se você acorda, bate o pé no chão, obrigado meu Deus, olha eu aqui, vamos lá, que seja feita a tua vontade, me dê força e coragem para enfrentar o que vier para mim. Poxa vida, você já abriu a janela, já viu o dia lindo, mas está chovendo, mas você já viu tanto que a chuva é bonita? Tem gente que ama o céu escuro, acha lindo, fotografa, põe nas redes sociais. Se você acorda e abençoa o seu dia, você já ganhou, já venceu muitas batalhas. O outro, pinta os teus sonhos com as boas energias. Gente, essa frase aqui para mim, ela valeu essa página inteira, né? Porque sonhar, nós todos sonhamos. Não adianta falar que a gente não sonha. Vamos chamar o sonho de desejo. Nós todos desejamos. O desejo é um sonho. E se você não pintar os seus sonhos de boas energias, o que você vai esperar? Como é que esse sonho vai se realizar? Não adianta você sonhar para baixo. Ah, gente, eu estou sonhando isso, mas isso é tão difícil. Ah, mas será? Ah, mas não é possível. Meu sonho é esse. Você fala aquele sonho com aquela tristeza, com aquela mágoa, né? Com aquela inveja. Não dá. Você tem que sonhar. O meu sonho é esse, que seja abençoado. Que se eu merecer, chegue às minhas mãos. E se eu não mereço, eu vou merecer, eu vou fazer por merecer. Então a sugestão é essa, dê vida e energia
aos seus sonhos. Pinta as tuas dores com a obediência diante dos desígnios de Deus. Gente, eu muitas vezes achei que desígnio de Deus é obediência, de baixar a cabecinha, né? Ó, eu aqui, eu mereço, e é isso. Gente, desígnio de Deus é assim. A minha prova é essa, ela está na minha frente, e eu vou caminhar, eu vou resolver e eu vou vencer. Os desígnios de Deus é assim. Elizabeth, é assim para você. Vamos fazer? Sim, Senhor. Ou então é assim, Elizabeth, é assim para você. Eu falo, eu não, isso não é para mim, eu não vou fazer, eu não aceito. Mas Elizabeth, isso é colheita, você plantou, agora o seu caminho é esse. Não, eu não quero, não vou fazer, né? Então, quando a nossa dor, a nossa prova, ela vem com essa obediência, ou seja, com essa consciência clara, uma consciência que compreende os desígnios de Deus, pronto, gente. Você sabe, isso é meu, isso é tarefa minha, só eu posso fazer, ninguém pode fazer por mim. Então, assume a sua colheita e vai ser feliz, gente. Ah, mas a minha colheita só tem espinho. Passa logo por ela, fica livre, você tem que fazer. Esses dias eu conversava com a Lila. Para quem não sabe, a Lila é minha filha, uma jovem, adolescente ainda. E nós duas indo para a escola, eu levando a Lila para a escola e ela falando assim, esse tempo está passando muito depressa, esse ano. Aí eu termino o 2º ano e vou fazer o 3º ano já, o ano que vem, mas está passando depressa, mas ainda falta um ano, né? Eu queria logo já acabar isso, passar no vestibular. Eu falei assim, Lila, que coisa interessante, porque quando eu era jovem, da sua idade, o meu maior problema foi exatamente com o tempo. Eu tinha que obedecer tempos e regras que o meu ser não queria. Eu ficava contando todos os dias e pensava, menos um para terminar o ano escolar, por exemplo. Mas eu sabia que eu tinha que cumprir. E eu sempre pensava, eu não quero passar por isso, eu quero chegar lá sem passar. E eu tive que passar todos os dias, todos os anos, compreendendo que eu não podia fazer diferente. Então eu tinha que passar bem, eu tinha que estudar, eu tinha que ser uma boa aluna, eu tinha que ser uma boa filha e uma boa empregada, né, que eu tinha meu trabalho. Por quê? Porque é assim, ou foi assim, ou tem que ser. Assim são as nossas provas. Eu não tenho como pular a minha prova, saltar a minha prova, que eu estou indo contra a lei divina. Então, se é para mim, quanto mais cedo eu enfrentar, quanto mais cedo eu compreender, quanto mais cedo eu aceitar e trabalhar em cima disso que tem que ser feito, o sorriso vai aparecendo, né? Compreendendo como não sorrir. Vocês meninos, fiquem à vontade. Elizabeth, você falando aí do despertar, né, do levantar, do acordar, é interessante porque a maioria das pessoas tem dificuldades de começar um dia, de sair da cama. Pelo menos eu tenho contato com muitos que são assim. Eles falam assim, depende de um bom tempo ainda para que eu consiga conectar com a noite, com o meu dormir, com o meu iniciar no dia. E você falou, e é muito interessante. Ao acordar, ao despertar, nós já estamos começando uma nova oportunidade. E essa oportunidade, esse novo dia, né, que pode se transcender para um novo ano, para uma nova vida, expandir todo esse processo, mas que ele é individual quando se torna um dia.
o despertar, o acordar, o sintonizar com uma nova atitude que nós vamos tomar e que nós vamos começar a ter que ter durante o dia, a movimentar, já é um plantio. O meu dia vai ser de acordo com o meu despertar. O meu dia vai ser. O que eu já pensei ao abrir os olhos, ou que eu não conectei com o que vai acontecer durante o dia, é o meu plantio. E o plantio é ali, nesse início, no despertar. E o restante do dia é só a colheita dele. Então depende do que nós começamos a pensar nisso. Você falou. Nosso dia é a colheita do amanhecer. Do que eu plantei ao colocar o pé no chão, do que eu plantei ao sair do meu quarto, o que eu plantei ao abrir a porta da minha casa e ver o mundo lá fora, o que eu plantei a ver as primeiras pessoas na minha frente, já é o resultado do dia todo. Então, comentários aqui. Eu não anotei comentários. Os comentários. Ei, gente, esse menininho tá. Mas eu anotei um negócio aqui interessante. Eu aprendi um ditado aqui no Goiás, gente, que diz que quem sabe carrega na cabeça. Quem não sabe carrega na mala. Que é o meu caso. Eu tenho umas malas. Uma mala que eu tenho chama dicionário. E aí eu estava aqui escutando Betinha. Pinta os teus dias com alegria de viver, pinta os teus sonhos, pinta as tuas dores, pinta as tuas mágoas, pinta os teus medos, pinta os teus remorsos. Eu falei, poxa, esse verbo é importante, esse verbo pintar, né? Porque a irmã Sheila mencionou aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 frases seguidas usando esse verbo. Será que ela estava se referindo simplesmente ao óbvio do colorir? Aquele quadro foi pintado, esses aqui foram pintados, essa parede foi pintada. Seria somente isso? Aí eu fui lá na minha mala, no dicionário, aí a minha mala me contou um negócio aqui que eu falei, caramba, talvez seja também isso aqui, mais isso, né? Pintar, adquirir cor, amadurecimento, começar a tornar-se colorido maduro. Você já tinha imaginado isso? Que pintar significa amadurecer? E eu fui lá na minha malinha de novo e perguntei, mas o que significa amadurecer? E aí de novo o Carlinzinho falou um negócio aqui, ó, dar ou adquirir experiência, tornar-se consciente. Ele usou uma outra palavra, que ele usou a palavra despertar. Além de despertar para o dia que se descortina para nós, é um despertar para a vida. Pintar é isso. Aí quando você retorna no texto, pensando no pintar como amadurecer, e você pode ler assim, ó, amadureça os teus dias com a alegria de viver. Amadurecer, tornar-se maduro, consciente, desperto. A alegria te amadurece. Amadureça os teus sonhos com energia boa. Amadureça as tuas dores com a obediência diante dos desígnios de Deus. Gente, o que está maduro tem mais sabor. É mais agradável. Tem gente que fala assim, eu gosto de comer manga verde com sal. É bom. Lá na minha terra fala que quem faz isso é porque tem lombriga. Não é? Você já escutou isso, Carlinhos? Então eu tenho. Amadureça os teus medos com a fé. Amadureça as tuas mágoas com a compreensão. Isso é despertar a alma, gente. Isso aqui é pintar a alma. Amadureça os teus remorsos com a coragem de recomeçar. Isso é pintar os remorsos. Estava na mala, eu só estou reproduzindo aqui.
Continuemos, cantemos. O amor não vai se perder, seja como for, irá vencer. Se há nuvens e escuridão, não se turbe o teu coração. Pode ser que a dor insista assim, tu és forte, podes reagir. Abençoa o teu sofrer, renuncia ao teu querer. Tudo vem no tempo de Deus, não adianta apressar teus pés. Se for teu para ti virá, se não for, não vais desanimar. Vai doer, mas também vai passar. Não procures te culpar. Outras portas vão se abrir e de novo vai sorrir. Vai feliz, o impossível não existe para Deus. Vai feliz, de repente a sua vida se abrirá em luz. Perdoando se alcança o céu e Deus vai te abençoar. Não te prives de crescer, muitas flores vais colher. Recomeça e vai viver. Não te entregues à solidão, vai sorrindo, canta uma canção. Tudo tem tempo de florir. Vai à luta, Deus te quer feliz. Olha o céu, tem alguém ali. Vai com fé, não queiras desistir. Perdoando se alcança o céu e Deus vai te abençoar. Não te prives de crescer, muitas flores vais colher. Recomeça e vai viver. Não te entregues à solidão, vai sorrindo, canta. Vamos seguir aqui mais um pouquinho. Pinta as tuas mágoas com a compreensão, pinta os teus medos com a fé, pinta os teus remorsos com a coragem de recomeçar. Segue colorindo as estradas, os trilhos e os caminhos. Quanta beleza há em ti, alma colorida.
Isso aqui, gente, é para estudar um ano mesmo. Então, eu vou pincelar só. Pinta os teus remorsos, a coragem de recomeçar. Gente, não dá para recomeçar só com boa vontade. A boa vontade sozinha não anda. Ela precisa da coragem junto. A coragem é o combustível da boa vontade. Tem inúmeras pessoas com boa vontade, sem coragem. Então, essa recomendação pinta os teus remorsos com a coragem de recomeçar. O que é um remorso? É quase um arrependimento do que foi feito ou que não tenha sido feito. Algo que podia ter sido feito diferente e que às vezes trava toda a sua existência e te deixa sem sorrir, com tristeza. Então, coragem para recomeçar. Eu vou falar dessa parte, vocês comentam as outras. Quer o livro? Não precisa. Ah, tá. O negócio não é fácil, né? Voltando àquele comentário da nossa companheira, viver e não ter a vergonha de ser feliz. Já é uma lição, dá uma palestra. E ouvindo aqui o Alex e conectando aqui com os meus botões, né? Isso também é uma fala bem interessante, né, Alex? Ele trouxe um significado e eu fiquei pensando aqui. Colorir, pintar, e a nossa mente infantil ainda, espiritualmente falando, nós vamos começando a plasmar uma vida sem medo, uma vida com remorso, mas com possibilidades de recomeçar, uma vida com mais segurança, e nós vamos botando cores nisso. E como ele definiu muito bem aqui, para o nosso esclarecimento, pintar é amadurecer. Então, quando nós não utilizamos essa ferramenta do amadurecimento de uma forma com equilíbrio, com amor, sem vergonha de ser feliz, porque quando nós não sorrimos com os dentões, como a nossa companheira falou aqui, eu vi um comentário, o Carlos também, e como você definiu bem o pincel da alma, nós vamos aprontando borrões. É como aquele desenho que nós não temos a habilidade para colorir, pintar com concentração, com responsabilidade, com carinho mesmo, fazer as coisas, viver com carinho, com atenção, aí nós vamos borrando aquilo, não vai ficando bonito, vai ficando legal. E consertar aquilo que nós estragamos dá um trabalho muito grande. Aí vem as dificuldades, vem os remorsos, vem o medo, vem a insegurança e por aí vai. E como nós sabemos que nós temos inúmeras possibilidades e muitas borrachas, Deus nos oferece as borrachas para irem apagando os borrões, nós temos que continuar sorrindo e feliz, apesar das dificuldades. E hoje, compartilhando o que nós vivemos no trabalho aqui hoje, foi um trabalho intenso, físico, espiritual, mas concluindo, nas conclusões dos trabalhos, o Pedro definiu, através das informações, que o principal ingrediente depositado, todos aqueles ingredientes ali que foram misturados, foi a alegria. Então, uma pessoa que trabalha feliz, uma pessoa que pinta a vida com alegria, ela coloca esse ingrediente na sua vida. Então, não tem como não sorrir, não tem como não mostrar para a vida os nossos dentões, né? E outra coisa que eu vi um comentário aqui que é muito importante, e às vezes a pessoa nem mostra os dentões, mas os olhos mostram o sorriso. E às vezes nós escondemos até esse olhar de felicidade. Por que será que a felicidade ainda nos incomoda tanto? Parece que nós não temos o direito de ser feliz, e nós temos o direito e a obrigação de ser feliz, porque nós temos todas as ferramentas para isso.
E voltando àquela energia de Israel, quando nós recebíamos as mensagens, inclusive eu vou corrigir no dia que você estava falando sobre a alma bendita, que é a dele, e realmente ele é uma alma bendita. Você falou que você lia e a gente ia buscar a mensagem. Não era bem assim. Você colocava 3 mensagens na nossa frente e um levantava e lá pegava, depois você lia. Exatamente. Então, assim, nós não escolhíamos a mensagem pelo texto. É verdade. Então, assim, isso é de uma dinâmica de vida muito importante, porque todos os presentes que Deus nos envia é na medida certa para o nosso sorriso. Mas aí eu fiquei lembrando, passou um filme, e quando nós fazíamos isso, levantávamos, às vezes estávamos ali sentados, exaustos, né? E buscava a mensagem, você lia, e a gente ia buscar de volta a mensagem. Era um misto de alegria, choro e sorrisos. Não teve uma alma naquele momento que não chorou, pode às vezes até não ter expressado isso, mas não teve uma alma que não sorriu quando recebeu aquele presente. Então, estávamos muito felizes naquele momento, e nós não tivemos a vergonha de ser felizes, ou às vezes até de sofrer, ou sentir o incômodo das mensagens. Então é muito rico isso. Eu só queria ler um comentário aqui que acho que mexeu com todo mundo aí da live, quem leu, né? Com licença, Selma, porque você colocou público, então você, se expressou publicamente. Ela diz assim, quando criança, eu achava graça em tudo, mas minha mãe me dizia que eu era igual uma retardada. Fui fechando para a alegria da vida. Hoje, graças a Deus, minha filha me ensinou a sorrir novamente. Gente, é muito interessante isso. Muito. Lembra aquela história que você contou do tachinho, Alex? Quem pegou aquela fase que o Alex contou, sobre o tachinho, arear o tachinho? Meu Deus, o que a gente faz com aqueles que estão subordinados a nós? E filho, gente, ou melhor, mãe e pai, precisam ter muito cuidado, muito cuidado. Eu não tenho que viver a história da minha mãe, nem a do meu pai, nem a da minha avó. Eles são pessoas que têm histórias e eu tenho que fazer a minha história. O que servir da história deles para me encorajar e animar a seguir a minha história é meu. O que não servir para agregar, eu tenho que respeitar e seguir a minha história. Então, se uma mãe ou um pai tem tristeza, tem amargura e quer que essa história de tristeza e amargura se propague, ele vai ser cobrado por isso, porque cada vida é diferente. Tem uma história, tem um tempo, tem uma missão. Eu não posso imprimir a minha vida, o meu desgosto para ninguém. Muito menos para um filho que é subordinado, até pelos contratos da vida, que nós aprendemos. Então, graças a Deus que veio essa luz na sua vida, que é sua filha, e fez você sorrir de novo. Graças a Deus. Não façamos isso nem com o filho, nem com o vizinho, nem com o marido, nem com a esposa. Se está sorrindo e você não consegue, faça diferente. Pergunte, por que você sorri mesmo apesar de tudo? Me ensina. Mas não ensina a sua tristeza e a sua amargura para ninguém. Porque você vai ter que dar conta da sua e da que você provocou. E isso vai se enrolando, se enrolando, se enrolando. Nós não podemos fazer isso com ninguém. Selma, parabéns. Muitos sorrisos para você.
Gente, só uma espiritualidade conversando aqui comigo. Tenhamos compaixão por esses que não conseguem ensinar os sorrisos. É nossa obrigação também lutar corajosamente quando vierem imprimir uma tristeza, seja mais forte e imprima a sua alegria, sem guerra, mas com um bom combate. Eu vou complementando a minha frase. A minha frase ela vai acabar só a hora que acabar isso aqui. O pincel da alma é o sorriso. A borracha que ela citou agora aqui é o perdão. Vamos ver mais um pouquinho aqui. Ela diz assim, né? Quanta beleza há em ti, alma colorida. Dirigindo-se à alma que sorri, né? Quanta luz esparge do teu glorioso ser. Quanta escuridão hás de aliviar. Quantas almas hás de consolar. Quantas vidas hás de colorir. Pinta o teu viver com o perfume do serviço da caridade, e assim serás feliz, muito feliz. Gente, o que um sorriso não é capaz de fazer, né? Aliviar a escuridão, consolar almas, colorir vidas. Carlinhos? Essa lição veio nos trazer um convite maravilhoso, porque quando a gente fala de colorir, quando a gente fala de cores, quando há uma tela bem colorida na nossa frente, a primeira coisa que a gente fala é que é uma tela cheia de vida, cheia de energia e cheia de vida. Então a lição vem nos trazer esse convite da gente tomar atitude, da gente colorir e da gente mudar essa nossa vida, muitas vezes uma vida cheia de escuridão, apagada, com cores bem apagadas, para cores que transforme e transcenda para a alegria. Quando a gente fala de cor e de vida, nós estamos falando de pulsão de vida. O que é essa pulsão de vida? É aquilo que me faz movimentar, é aquilo que me faz existir. Então, esse convite, que é essa lição da noite, nos convoca, não é nem nos convida mais, eu já estou mudando, nos convoca a colocar vida na nossa vida. E nós temos capacidade para isso. Basta ter coragem. Ao despertar, tomar atitude. Colorir a cada instante. Está apagado? Vamos colocar luz. Pulsão de vida. A Marli falou que nós temos a obrigação de ser feliz. Que nós temos a obrigação de fazer aqueles que estão à nossa volta também felizes. Com a nossa felicidade, nós temos essa capacidade. Com a nossa infelicidade, nós não temos condições de fazer ninguém feliz à nossa volta. E nós não vivemos sozinhos, nós não somos seres que fomos criados para não vivermos em sociedade. Então nós temos esse compromisso também de sermos felizes e automaticamente com essa capacidade de sermos, fazer aqueles que estão à nossa volta. E com isso nós vamos mudando o mundo para um mundo feliz, um mundo cheio de cores. A gente vê muito isso naquela música da Aquarela, né? Não é isso? Nós temos essa capacidade. Nós temos sim. Basta acreditarmos em nós mesmos. Não vamos esperar ninguém colorir a minha vida. Eu é que tenho que fazer isso. Eu é que tenho essa capacidade.
Carmélia Castanho, ó. Antes do Eva, minha vida era preto e branco. Com Eva, minha vida é colorida. Uhul! Já valeu. Preto e branco é cor. Mas você entendeu o que ela quis Entendi dizer, né? muito bem. E quis acrescentar. É importante. Eu quero acrescentar mais um negócio aqui. Sobre capacidade. Eu me lembrei de uma situação que já foi comentada aqui no Eva, e a Alice até contou uma história muito interessante, até de certo ponto emocionante, e eu tenho certeza que, certeza não, mas assim, uns 97% de certeza que vocês também tiveram essa experiência, aquela experiência da escola, no período da infância, em que na aula de artes lá, educação artística, não sei como é que chamava na sua época, você ia para a escola com uma caixinha de lápis, daqueles lápis pititim, que tinha 6 lápis. De vez em quando chegava uma criatura que dá uns motivos para a gente ter uns ódios dela, com aquelas caixinhas com 24 lápis desse tamanho, assim, ó. Era desse tamanho, mas você parecia que eles eram desse tamanho, assim. Tinha umas com 48. E tinha uns que nem lápis tinha. Ó, o sorriso é o pincel, pode ser o lápis de cor, pode ser o giz de cera, não importa. Tem mais gente aí com essa experiência? Tenho certeza que tem. Então agora, vamos trazer isso para o recado aqui da irmã Sheila, porque ela está dizendo o seguinte: o Carlos falou muito bem aqui que nós não temos que esperar que ninguém venha colorir a nossa vida, mas nós temos responsabilidade de dar cor às vidas dos outros. E diferente daquela nossa época de escola, em que a maioria de nós não dispunhamos, eu falei uma palavra difícil agora, você viu? Nós não tinha, né, material da forma que nós gostaríamos. Na alma, nós trazemos um estoque inesgotável de materiais para colorir tanto a nossa alma quanto as almas dos irmãos que necessitam. Eu quero acrescentar mais um pedacinho na minha frase. O sorriso é o pincel da alma, o perdão é a borracha. Mas para colorir, você precisa de mais uma coisa. Além do pincel e da borracha para fazer os ajustes, as correções, é preciso de tinta. E a irmã Sheila falou aqui sobre serviço da caridade. Então, acrescenta aí, quem for aí mais rápido na digitação aí, ó. O sorriso é o pincel da alma. A borracha é o perdão. E a caridade é a tinta da cor do amor. Hoje eu estou poético, você viu? A complementar a frase, posso, antes da música? Aí é bom que você já vai pensando e coloca aí. Você fez a analogia aí do pincel, do lápis de cor. E você acredita que eu já estava aqui pensando no lápis de cor com a outra analogia? Você já viu também que muitas pessoas têm um lápis de cor de 48 lápis que tinha umas cores lindas, né? Um rosa, um verde era minha paixão, meu Deus do céu. Mas tudo bem, passou. E a gente continuou colorindo com o que tem. Isso é o que nós devemos fazer. Não importa qual a ferramenta, nós temos que utilizar ela bem com a que nós temos disponível. E quantas pessoas, vai pensando aí, Alex, que dá para complementar. Tem o lápis de cor, tem todas o material ali, e de repente, porque faltou um apontador, desiste. Faltou um item para dar fazer uma ponta ali, e desistir do desenho. Então, o lápis de cor é uma ferramenta indispensável para colorir a nossa vida. Então, a tinta, você expressou bem aí, e o lápis de cor, que são as oportunidades.
E não importa se ele vem com ponta ou sem ponta, vamos pegar emprestado do outro apontador, como nós fizemos aqui. Um não era habilidoso para encher os potinhos, o outro. Então, assim, nós fomos trocando o material. E aquele que tinha aquela caixa de lápis de cor de 48, não emprestava nem a pau, nem sobre promessa, né? Nem se trocasse o lanchinho, né? Às vezes tinha alguns que trocavam, né? Emprestar o lápis verde com o lanchinho, se o lanchinho fosse interessante. Então, assim, qual lápis de cor que nós estamos colorindo a nossa vida? E se faltar o apontador, a gilete, nós vamos desistir? Eu fico pensando, vocês ficam falando esses trem, eu fico pensando. Ó, nós já temos a analogia do pincel, da borracha e da tinta. E você acrescentou o apontador. O apontador já traz a sua analogia no próprio nome. Apontador. Então, apontador melhor que a dor. Quanta beleza a rodear teus passos, quanta ternura na brisa que te acalma no coração, quanto amor nos braços que te guardam, quanto calor. O que fazes, és grande, és capaz, és filho de Deus. Onde estiver o teu tesouro, ali estará teu coração. Jesus cura as feridas, vá, anima-te, conquistarás. Jesus cura as feridas, anima-te, triunfarás. Ó, o ânimo de novo, que é sinônimo de coragem. Vamos lá, para as considerações aqui. Pinta o teu viver com o perfume do serviço da caridade e assim serás feliz, muito feliz. E agora vem o penúltimo parágrafo. E não te esqueças, em momento algum, que a alegria é o colorido que agrada a todos os companheiros de jornada, encarnados e desencarnados. A alegria, ela é capaz de gerar a tão procurada felicidade. Sai por aí
como um arco-íris de Deus, encantando o céu de cada coração. Gente, essa alma aqui, ela é filosófica demais. Isso aqui dá outro livro. Sai por aí como um arco-íris de Deus, encantando o céu de cada coração. Com essa mensagem, né, parece que viver é simples, mas é. Ser um arco-íris de Deus é simples. Nós precisamos desejar, né? Ser alegre. Nós precisamos desejar sorrir. Nós precisamos aceitar os desígnios de Deus que nos aponta a nossa colheita. Nós precisamos aprender a semear. Tudo está na semeadura. Tudo vem da semente. Depois, peguem o livro, acho que a maioria de vocês já tem. Pega e reflete sobre cada frase dessa. Coloca a sua vida aqui e vai refletindo e vê se consegue sorrir. Como diz, acho que foi a Marli, com a alma. Sorrir com a alma. Porque sorrir só com a face é o início. Quem não consegue sorrir com a alma, né? Sorrindo com a face é o início. Mas não é tudo. Vá sorrindo, mesmo que seja só com os músculos, né? Faça o movimento do sorriso até conseguir sorrir de verdade. Semeia com amor. Perdoa. Não sei quem conversou hoje, se foi o Alex, quem falou isso, né? Como é que foi a frase? Queria repetir identicamente, mas não me lembro. Nós somos responsáveis pelo sentimento que nós causamos no outro. Ah, mas foi ele que sentiu, mas quem causou fui eu. Então pensemos muito nisso e causemos muita alegria, muito sorriso, muita felicidade. Se vocês quiserem fazer as considerações, os finalmente. Está acabando? Oh, mas Passou rápido. Passou, e é tão bom isso, é uma alegria. Teve um comentário, se a pessoa colocou e ela colocou público e a gente pode comentar em cima do comentário dela. E dá para você complementar mais ainda a frase, pelo menos eu estou inspirada para isso, tá? Ela disse aí, Alex, que nós fizemos a analogia do apontador com o lápis. Para ajustar. E a pessoa colocou aqui que quem não quer o lápis. Você lembra aquele menino birrento, o jumentinho mesmo, que a live de ontem foi perfeita para o trabalho hoje? Quebra o lápis, não quero fazer, vai lá e quebra o lápis. E quem quebra o lápis, hein, Alex? Esse movimento de quebrar o lápis. É muito interessante isso também nessa colocação. Mas tudo bem, nós não vamos quebrar os lápis, nós vamos buscar novas cores para a nossa vida, apagar aquilo que não está legal, aquilo que está machucando, que é o perdão, que o Alex colocou bem. Trazer muito sorriso para a nossa alma, muitos choros de alegria nós compartilhamos aqui hoje nessa casa. Como lá em Israel, ninguém deixou de chorar e ninguém deixou de sorrir, porque muitas alegrias ali foram vividas, emoções foram vividas. Se chorei ou se sorri, não tem um negócio assim? Emoções eu vivi, que o Roberto Carlos não fique chateado, né, conosco, fazer as nossas próprias colocações. E hoje aqui também nós vivemos grandes emoções durante o encerramento dos trabalhos. E emoções verdadeiras. Não importa se o lápis, Alex, era preto e branco. Ele tem cor, sim.
Mas colore o branco, que uma pessoa colocou aqui, que é bem interessante, que a vida, ela é como que ela colocou? Bem interessante, que é um caderno em branco, um papel em branco. Colore isso só com o branco, para você ver se alguém vai ver a sua cor. Coloque só preto no branco, para você, e analisa o preto no branco. Fica muito restrito. Então, assim, muito bem colocada os comentários. Esse povo do Eva é afiadinho, são filosóficos e traz muita inspiração para continuarmos pintando a vida com os pincéis do Cristo. Que Cristo continue sendo o nosso apontador, que Ele é um bom apontador, Cristo é um pincel excelente, Cristo nos ajuda a apagar as nossas dificuldades. Então, usar essa ferramenta do Evangelho, que é a representação do Cristo, é o Evangelho vivo, que é uma grande ferramenta, e aí nós vamos colorir a nossa vida com o que tem de mais precioso, que foi elaborado com muita cor, com muita vida, que é o amor. Fazer as considerações finais? Sim. Não estou com vontade, não. Pois é. Mas vamos lá, né? Eu vou terminar pedindo permissão a uma grande amiga minha e que foi também uma grande professora, Dona Geralda, que já está no plano espiritual, mas que nos ensinou muito, né, Marli? Nos ensinou muito com a vida dela e com o que ela falava. Alimentava o lápis. Ela sempre falava para a gente, quantas vezes a gente chegava lá cabisbaixo, com a energia baixa, ela virava para a gente: levanta a sua cabeça. E ela tinha uma frase que muitas vezes nós recorremos a ela quando estamos precisando. Ela falava sempre assim: eu sou feliz, alegre e satisfeita. Cai bem na lição da noite. Feliz, alegre e satisfeita. Feliz porque nós nascemos para isso. Isso é nosso objetivo. Alegre porque nós temos que movimentar a nossa vida e a alegria é que faz com que esse movimento seja constante. E satisfeito, porque a satisfação é a gratidão. Gratidão à vida que Deus nos deu. Gratidão àquilo que Ele nos proporciona, que é só ensinamento, mesmo que seja através da dor. Então, que nós sempre sejamos felizes, alegres e satisfeitos, com a gratidão do dom da vida. Primeiro eu quero responder a pergunta. Gente, é a minha opinião, hein? Deve ter centenas, milhares de outras respostas aí em relação ao que acontece com quem quebra o lápis. Bendito Espiritismo, bendito Allan Kardec, né? É para isso que existe uma lei chamada reencarnação. O sujeito que quebra o lápis, ele ganha um lápis novo. Só que dependendo da intenção ao quebrar o lápis novo pode vir com uma certa limitação. Então, os lápis com mais facilidade de se apontar, ele pinta macio. Tem uns que você apontar ele, pelo amor de Deus, ele não sai tinta dele de jeito nenhum. Tem outros que você põe ele no apontador, ele quebra o miolo ali todinho assim, sabe? Tem uns lápis meio defeituosos, assim, sabe? Então, o quebrador de lápis, ele, por misericórdia divina, ele ganha um lápis novo. Às vezes esse lápis vem assim, meio limitado, sabe? Porque a providência divina, ela nos ensina a valorizar a posse pela ausência. Então, às vezes, para a gente aprender a valorizar o que tem, é preciso que seja tirado de nós. Está respondido? O que acontece com o quebrador de lápis? E para finalizar, eu gostaria de voltar e deixar assim, eu não quero esclarecer nada, eu quero simplesmente deixar
uma situação aqui que me veio à mente para que a gente pense aí, hoje nós não vamos dormir agora, né? 22 horas, vamos ter tempo de pensar ainda, não é? É sobre vários comentários, né, que a gente faz e eu entendi muito bem, né? Não quis desmerecer de jeito nenhum sobre essa questão, né, da vida preto e branco, né, ou preta e branca. Não tem maldade nenhuma da minha fala aqui, viu, gente? É porque eu sou do Goiás, e não é porque eu sou do Goiás, não, é porque eu sou do Goiás, né? Então tem eu e o Goiás junto aqui. Então o meu nível de ignorância é maior um pouquinho do que dos outros. Então, às vezes eu não tenho as palavras certas para falar as coisas que eu penso, mas eu tento ser o mais simples possível para que todo mundo entenda. Eu também tive a minha dona Geralda na minha época, né? E ela me ensinou que há 3 cores primárias: amarela, azul e vermelho. Vermelho, né? E depois me falaram que o vermelho também chama magenta. Tem um apelido aí do vermelho aí que é magenta. Eu não sei para que isso não, mas deve ser a mesma coisa. Certo? É porque falaram para mim que é. Então, irmã Sheila terminou aqui a mensagem dizendo o seguinte: sai por aí como um arco-íris de Deus, encantando o céu de cada coração. Um arco-íris, a gente diz que o arco-íris tem tudo quanto é cor. Não, o arco-íris tem 3 cores. Tem amarelo, tem vermelho e tem azul. A mistura dessas cores combinadas vai fazendo aquelas diversas nuances que nós admiramos no arco-íris. Eu queria te deixar uma perguntinha aqui. Você sabe como é que faz para se conseguir a cor preta? Pega o arco-íris e mistura ele bem misturadinho. E você vai chegar na cor preta. Então, se a sua vida, você está chegando na conclusão aí, sem nenhum tipo de preconceito, gente, esquece isso, tá? De racismo, de nada, é simplesmente uma analogia. Se você está achando a sua vida escura, né, tenebrosa, ensombreada, para não falar assombrada, preta, dá uma organizada aí, desmistura, porque na verdade você já está com o arco-íris prontinho a ser. Eu não sei se isso aí faz sentido para você do jeito que fez para mim aqui, nas coisas que eu pensei, nem sei também se eu consegui expressar o que me veio à mente aqui. Valeu? Amanhã nós estaremos juntos mais uma vez, às 20h30, tá? Com alegria. Você me fez lembrar, né, que eu, quando era bem novinha, eu comecei a lecionar. Eu comecei com crianças muito pequenas. E a minha turminha tinha 4 aninhos de idade. E numa das aulas de artes, a minha aluna pintou, né, uma folha toda de preto. E eu fui conversar com ela, falei, mas tudo preto. Você não quis fazer nada colorido, nem uma florzinha. E ela me olhando. Ela disse assim, esse é o meu mundo todo colorido. Nunca me esqueci, olha que já faz muito tempo. Esse é o meu mundo todo colorido. O preto, a soma de todas as cores. Então, gente, né, essa alma filosófica, ou alma boa essa, dá até pesar mesmo de terminar, mas devido a tudo, né, hoje nós temos que acelerar um pouco mais. Que lição maravilhosa, que nos levou à infância, né, Carlos? Nos levou lá atrás, os nossos medos, os nossos erros, os nossos acertos. Foi levando a gente pela encarnação afora aí, né? Foi muito bom.
com a leveza da irmã Sheila. Interessante que você pode pegar a página e ler. Leu apenas. Mas você pode pegar essa página e ler. E pensar. E sonhar. E reconfigurar. E desmisturar. E sorrir no final. Então vamos sorrir, cantando para Jesus, recebendo os amigos espirituais que vão fluidificar as nossas águas, higienizar os nossos lares, equilibrar as nossas forças, os nossos centros de força. Todos nós que tivermos merecimento e necessidade, seremos olhados. Vamos entregar esse momento ao universo, às alegrias, às bem-aventuranças, a tudo que nós merecemos. Nós merecemos a alegria, nós merecemos ser felizes, nós merecemos o melhor da vida. Todos nós merecemos. Vamos aceitar. Amar, amar, amar. Para melhor se compreender. Para melhor colher, sorrir, sorrir, para melhor servir, perdoar e vigiar, para feliz trabalhar. Compreender, sorrir, cantar Jesus no coração de cada irmão, vencendo a dor, clamando paz, buscando a luz que se refaz em oração, Mestre Jesus. Eu quero amar, compreender, sorrir, cantar Jesus no coração de cada irmão, vencendo a dor, clamando paz, buscando a luz que se refaz em oração, Mestre Jesus. Alex, faz a prece final, por favor. Posso parafrasear a irmã Sheila? Alma colorida, sorri e viverás flutuando entre a terra e o céu de Deus. Pinta os teus dias com a alegria de viver, pinta os teus sonhos com as boas energias, pinta as tuas dores com a obediência diante dos desígnios de Deus, pinta as tuas mágoas com a compreensão, pinta os teus medos com a fé, pinta os teus remorsos com a coragem de recomeçar.
Segue coloridas estradas, os trilhos e os caminhos. Quanta beleza há em ti, alma colorida. Quanta luz esparge do teu glorioso ser. Quanta escuridão hás de aliviar. Quantas almas hás de consolar. Quantas vidas hás de colorir. Pinta o teu viver com o perfume do serviço da caridade, e assim serás feliz, muito feliz. E não te esqueças, em momento algum, que a alegria é o colorido que agrada a todos os companheiros de jornada, encarnados e desencarnados. Ela é capaz de gerar a tão procurada felicidade. Sai por aí, Deus, em tanto céu de cada coração. Que assim seja. Que assim seja, graças a Deus, né? Obrigada a toda a espiritualidade que nos acolhe, nos incentiva, nos encoraja a sermos felizes. Obrigada, Pedro. Pedro hoje não deu conta, gente. Foi lavar panela das pomadas e ele chegou aqui no finalzinho, está ali recebendo as bênçãos, sendo tratado, cuidado. Tanto espírito lá passando a mão na cabeça dele, fiquei até com uma certa invejazinha. Não, brincadeira, né? Fiquei feliz por você receber aí tudo que você merece. E muito obrigada, Pedro, né, por essa casa que nos acolheu, nos acudiu, né? Nos tratou. Nós não viemos trabalhar, nós viemos receber, né? Graças a Deus. Suzana, Lívia, Maria. Eu posso compartilhar uma experiência aqui hoje? Pode. É rapidinho. Pode. O Pedro está com a carinha boa ali, eu acho que posso falar. Uma das médiuns daqui da casa, finalizando os trabalhos, o Pedro pediu para ela colocar para a gente o que ela estava ouvindo, percebendo e sentindo, né? Mediunidade é sentir. Aí ela nos relatou, a Jaqueline, né? Um abraço para ela, uma grande trabalhadora do Cristo. E todo mundo estava estrupiado no final, uma palavra feia, mas é a realidade. Então, assim, tirando algumas exceções, eu estou falando muito por mim, realmente o negócio pegou. Porque é uma experiência física que não é a nossa rotina, né, Elizabeth? É muito serviço, mas é muito gostoso isso tudo. Então, quando vocês receberem esse potinho, valorize cada passadinha, inclusive economize, porque dá muito trabalho preparar, mas é feito com muito amor, muito carinho, né, Alex? Então, assim, é de uma riqueza, de uma energia, de um colorido muito grande. Aí ela falou que estava a equipe, né, finalizando os trabalhos, e que colocou um adesivo de cura nas regiões que estavam doentes. As minhas ela acertou todas, tá? Então, a gente deu até aquela ajeitada, né, Suzane, para o negócio ficar bem colado. Aí teve uma hora que todo mundo está ali paradinho. Eu falei, Pedro, eu estou parada aqui para o adesivo colar, né? Mas eu vi que o adesivo foi colado é agora à noite, Elizabeth. Ah, é? Claro, o Alex falou assim que nós vamos dormir, mas a gente está inteiraço, né? Então, assim, trabalhar com o Cristo é colar a cura para a nossa alma, dar vida, dar cor. Então, é muito bacana isso tudo. E aí a gente vai processando as falas. Nós precisamos dar colorido para a nossa vida, dar significância. E esse momento de descontração, de alegria, é muito gostoso. É colar mais adesivos em outras regiões, Exatamente. Principalmente a região do coração. Como o nosso coração anda sem cor, sem alegria. E nós colamos um bom adesivo aqui hoje. Eu agradeço, eu estou invadindo muito tempo, mas é muito gostoso trabalhar com Jesus. Isso aí, né? Abençoadas sejam as pomadinhas. Gente, eu preciso comentar mais coisinhas aqui. Primeiro em relação às pomadas, porque assim, choveu perguntas aqui nos comentários, né? As pomadas, gente, não são comercializadas, tá? E elas já têm os direcionamentos, mas assim, gentilmente o Pedro, né, em nome do Centro Espírita Lar Cristão aqui do Pronto Socorro de Jesus, nos cedeu algumas unidades
né? E nós levaremos para Brasília. As pomadas não são comercializadas, mas nós também não temos condição de enviar para vocês assumindo as despesas de envio dos correios, tá? Então, dependendo da localidade, o envio desse tipo de produto, que é uma pomada, você nem pode colocar lá que é medicamento, né? É via PAC. Então, para algumas regiões do Brasil, não é um envio muito barato, né? Então, a gente deixa claro aqui para vocês, mas se vocês tiverem interesse, nós não nos negaremos, né, de prepararmos, de embalarmos e de enviarmos para vocês, né? Desde que vocês assumam, né, as despesas de envio, que são as despesas do correio, normalmente. Eu tenho certeza que o pronto-socorro de Jesus não vai se negar a isso também. E eu estou dizendo de enviar de Brasília e não daqui, porque os envios partindo de uma capital, especialmente de Brasília, eles são bem mais baratos do que quando são enviados do interior, especialmente no caso do PAC, porque nós já enviamos algumas e a gente já tem uma noção clara dessa diferenciação. Tá bom? Segundo recadinho, quero mandar um alô para o Edson Reis. Tamo junto, viu, Edson? Hashtag tamo junto. Pode deixar que nós pudermos fazer. Eu não sei o que é não, mas estamos juntos, viu? Né? E, gente, eu queria dizer para vocês o seguinte: só não foi 100%, né, a nossa presença aqui em Goiatuba dessa vez, porque a Laureli e a Simone não puderam estar conosco dessa vez, mas vieram no nosso coração, viu? Quero mandar um alô também para a Simone e para a Laureli, né, que sempre estiveram aqui conosco, mas dessa vez tiveram compromissos, né, importantes também, que requisitavam a presença física lá, mas tenho certeza que em vibração, viu, Pedro? Elas estão aqui conosco, tá bom? Agora, da minha parte, gente, acabou. Ai. Então tá. Então vamos lá, gente. Beijo para todo mundo. Fiquem com Deus. Amanhã nós voltamos a Brasília. Orem por nós, para correr tudo bem. E se a gente chegar inteiraço, estaremos às 20 horas. Beijo para todo mundo. Lá vai o beijo, pega que é seu, põe no coração, levanta a Marli, levanta a Carlinhos. Para aparecer um beijo assim mais, né? Com um sorriso bem sorrido. Vamos lá vai o beijo que é seu, pega. Vai com Deus, beijinho. E até amanhã. Obrigada, Pedro. Valeu.